Ora, olá, vamos começar então a nossa aula de hoje, a nossa aula live de terça-feira. Hoje a gente vai falar sobre o que a nossa ancestralidade nos traz, nos revela, né? E que é útil para os nossos dias atuais. O que eles dizem pra gente que nós podemos usar, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada. O que será? E tem muita informação que a gente precisa rever, sabe? Porque às vezes a gente não enxerga as coisas, né? A gente precisa de ajuda para poder enxergar. Eu fiz até algumas anotações aqui para eu não esquecer nada, porque hoje é tão importante que eu não podia esquecer. E tem muitos detalhes, sabe, no que eu vou falar para vocês hoje. Uma sutileza de ligações que vocês vão fazer do passado para o presente. Se vocês observarem, né, a história da humanidade, esse barulhinho que vocês estão ouvindo de fundo, gente, é porque, como eu falei pra vocês, a casa está em reforma, né? Então, à noite também é preciso trabalhar por aqui, tá? Boa noite, Adélia. Boa noite, Eveline. Boa noite, Dilma. Boa noite, Luzia. Boa noite, Sidilon. Muito bom ter todos vocês aqui. Ah, muito obrigada, gente. Essa data hoje é uma data comemorativa, mas eu vou chegar nisso também. Oi, Sandra. Boa noite. Então, se nós olharmos assim o passado, nós vamos ver que as civilizações são muito previsíveis, sabe? Oi, Selva, boa noite. São muito previsíveis, a gente não tem muito o que esperar de novidade, sabe? E a gente fica achando que tudo vai ser diferente. Então, eu vou colocar aqui, enquanto eu tô falando com vocês, o que a nossa ancestralidade nos ensina. Vamos ver se vai ficar, tá? Bom, se começar a pular muito aí, a travar, vocês sabem que infelizmente eu vou ter que parar os comentários, né? A gente tá começando agora, vamos torcer para que dê tudo certo e não fique travando e a gente consiga. Bom, vamos lá. Tem os aviãozinhos aí e eu vou pedir a vocês que enviem os aviãozinhos para chamar quem não está aqui ainda, para convidar quem vocês querem convidar. Por quê? Eu tenho recebido muita mensagem, olha que legal, né? Eu tenho recebido muita mensagem lá no direct de pessoas falando que chegaram até aqui o perfil porque foram convidadas por alguém. Então, às vezes é uma irmã, geralmente é amiga, a maioria é amiga, né? Tem uma menina, né, que foi a tia dela que chamou, tem uma outra menina que também foi a tia, né? Tem uma moça que falou que foi um colega de trabalho, um amigo dela do trabalho que passou para ela um aviãozinho desse e ela não saiu mais daqui. Então, vocês vejam só como os nossos aviãozinhos são do bem, são coisa de pontinho luminoso. Então, vamos enviar os aviãozinhos aí. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Thaís. Eu peço a vocês que usem, do lado dos comentários tem uma setinha, assim, parece uma marquinha de asa delta, né? Aquilo ali é um aviãozinho, que aí você envia e chama quem você quer convidar pra live. E além disso, né, os coraçõezinhos também. Quanto mais coraçõezinhos vocês apertam, também tem isso. Mas o Instagram avisa para quem não está online que a live começou. Boa noite, Tati. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Sejam bem-vindos. Então, quanto mais coraçõezinhos vocês apertam aí, mais o Instagram vai chamando gente para vir para cá. Diana, boa noite, querida. Tudo bem com você? Espero que vocês estejam todos muito bem, tá? Bom, como eu ia dizendo, prever o futuro das civilizações é muito simples. Basta nós olharmos para o nosso passado. O nosso passado, as civilizações passadas nos dizem o futuro certinho. Só que a gente tem dificuldade em fazer essa análise, porque nós não somos ensinados, aí volta aquela história, né, de que não somos ensinados, realmente não somos, ao longo da nossa vida, a fazermos essas ligações. Deixa eu abrir minha janelinha aqui, porque não dá, né? Cheirinho de tinta. Como eu disse pra vocês, a casa está em reforma, então os barulhinhos de fundo vocês não se assustem. Então, olha só, de tudo o que a gente tem pra fazer na vida, agora o que a gente tá focando é o quê? Em evoluir, né? O que a gente tem falado agora é que a gente precisa evoluir, que a gente tem que ficar atento ao nosso despertar. Tá travando, pessoal? Vamos lá, vamos botar uns coraçõezinhos aí na tela pra eu saber, tá? Porque pra mim parece que tá normal. Agora a Adélia falou ali que travou, então eu não sei, mas pra mim tá normal. Vamos lá, vamos de coraçõezinhos na tela, que é para eu saber que vocês estão aí. Então, olha só. Agora nós estamos focando nesse momento do nosso despertar. Então, a gente está pensando o quê? Interiorização espiritual. A gente está pensando no despertar da consciência espiritual. Conexão com os nossos mentores espirituais, né? Conexão com a nossa espiritualidade superior. Só que tem um detalhe aí, sabe? Que a gente não pode esquecer.
a nossa ancestralidade também diz muito, né? Então, às vezes a gente pensa assim na ancestralidade e a gente fala no pai, na mãe, no avô, na avó, mas tem uma ancestralidade muito lá atrás, né? E aí eu tô falando de incas, de maias, de Egito, de Grécia, né? De Roma. Nós viemos, sim, de uma ancestralidade muito, muito, muito anterior aos nossos pais e aos nossos avós. Só que quando você coloca isso numa escala, né, de tempo, você vê que nem foi tanto tempo assim. Você vê que há 2000 anos atrás Jesus estava andando pela Galileia, né? Não é tanto tempo assim, não são milhões de anos, porque para o universo, muito tempo sim, são bilhões de anos, né? São milhões de anos. 2000 anos atrás estava Jesus andando aqui no nosso mundinho, sabe? Então, gente, é uma questão da gente entender a relação do tempo, né? E buscar informações no que a gente tem de informação da nossa ancestralidade, que está aqui, né? Tá na nossa mão, só que a gente não acessa. E não acessamos, como eu falei, porque não fomos ensinados a isso, né? Então, eu agradeço a todos vocês que me enviaram mensagens hoje. Por algum motivo aconteceu aquilo comigo há um ano atrás, de perder a voz, do incêndio, tudo isso. Quem não sabe, eu já contei essa história aqui algumas vezes e foi um incêndio que aconteceu em um hotel e eu estava nesse hotel. Oi, Marcela, tudo bem, querida? Tudo bem, Rosânia? Eu estava em um hotel ministrando um treinamento com uma turma em uma imersão de 3 dias, era sexta, sábado e domingo. E aí, quando foi no terceiro dia, que foi o domingo, aconteceu isso. Aconteceu um incêndio e eu perdi a voz. Então, foi tudo assim, muito de repente, sabe? A partir dali eu comecei a viver o meu processo interno, a minha busca, porque como eu falei pra vocês, eu estava sempre falando, eu estava sempre conversando, eu estava sempre em reunião, eu estava sempre gravando algum treinamento, atendendo os clientes. Quem trabalha com marketing sabe que é tudo muito intenso e a gente fala muito. E tinha que estudar o tempo todo, porque as coisas mudavam muito rápido no mercado, como mudam ainda, né? Então eu tinha que estudar o tempo todo, eu tinha que ler muitos livros de negócio, eu tinha que participar de muitas reuniões, viajar, fazer palestra, era uma loucura. E não dava tempo de eu entender a minha espiritualidade. E aí quando eu perdi a voz foi quando eu tive que dar essa pausa. Talvez isso tenha a ver com a minha ancestralidade também, eu não sei. Nesse momento eu não sei dizer pra vocês. Mas o que eu sei dizer é que ali começou também esse entendimento do que a gente vai conversar hoje, sabe? Do quanto nós evoluímos em 2000 anos, em pouco mais de 2000 anos, em pouco menos de 2000 anos, e o quanto deixamos de evoluir. Porque quando eu digo pra você que as civilizações são muito previsíveis, significa então que a gente nem evoluiu tanto assim, concorda? Né? Porque são previsíveis, a verdade é que são. Bom, Platão viveu entre os séculos 4 e 3 a.C., né? E ele trouxe pra gente muito ensinamento, mas muito mesmo. E pra mim, assim, a grande base dos ensinamentos dele, talvez outras pessoas citem alguma outra passagem como um ensinamento maior, mas dentro do que nós vivemos hoje, em 2020, o que me chega de muito intenso, assim, em aprendizado, é o mito da caverna, que foi Platão quem escreveu. Platão, ele era um jovem, assim, bem conformado com a vida, sabe? Ele era super obediente aos pais, ele era um jovem muito estudioso, né? Ele estava sendo educado para ser um político, o que naquela época era um cargo de total confiança. E aí eu vou dizer para vocês como que a gente percebe que em tudo há um momento de iluminação. Platão, lá entre os séculos 3 e 4 a.C., teve um momento dele de iluminação, que foi quando a vida dele mudou. E ele estava sendo educado para ser o quê? Um político na época, né? Que era um cargo de altíssimo reconhecimento naquela sociedade. E aí você toma isso como relatividade com Saulo de Tarso, posteriormente Paulo de Tarso, né? Que também estava sendo educado lá na cidade de Tarso pelos pais para quê? Para ter um grande cargo, né? Para ser uma pessoa do alto escalão social naquela época. E o que transformou a vida dele? Também foi um momento de iluminação. Então, o que transforma a nossa vida? Momentos de iluminação transformam a nossa vida. O que vocês passaram nessa semana? Por que muitos de vocês... Coraçõezinhos aí, se vocês estão concordando comigo, para eu saber. Porque eu não tô vendo nenhum coração na tela, eu já começo a achar que a gente tá, parado.
Coraçõezinhos aí pra gente poder entender. Eu tive um momento de iluminação, que foi quando aconteceu aquilo comigo, né? Quando eu perdi a voz, foi quando eu tive um momento em que foi recalculada a rota, né? Vocês talvez tenham passado por esse momento agora, na semana que a gente estudou os 7 passos para o verdadeiro despertar. Porque o que a maioria me diz é que o que eu aprendi aqui eu vou levar para a vida inteira. O que eu mudei aqui vai transformar a minha vida. O que eu vi não tenho como desver. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. É isso que eu recebo de vocês nas mensagens, né? Eu hoje olhei por alto os comentários lá do post. Eu não respondi porque não dava tempo, porque eu queria tanto ler e já ia começar aqui a nossa aula, que eu não podia parar para responder. Mas do que eu li ali, que não deu para ler todos, é muito intenso o que vocês comentaram lá. É muito bonito de ver. Então, eu fico me perguntando, né? Será que esse é um momento de iluminação de vocês, como foi de Platão um dia? Né? O momento de iluminação de Platão foi o seguinte: os pais dele mandaram ele a uma praça pública. E tinha uma pessoa muito conhecida de vocês, provavelmente, que era o Sócrates. Ele pregava, né? Que agora a gente fala que é pregar. Naquela época ele iluminava as pessoas em praça pública, falando sobre filosofia. E os pais de Platão mandaram ele ir até a praça para ouvir aquele discurso lá, para ver se ele entendia alguma coisa, porque ele estava sendo criado para ser um grande político. Então a educação dele tinha isso, né? Ele precisava ter aquele conteúdo com ele, né? Ele tinha que discursar muito bem. Então a filosofia fazia as pessoas terem um entendimento. Naquela época, a filosofia falava muito sobre o céu, sobre a terra, sobre a vida humana, né? Sobre a caminhada das pessoas, sobre o aprendizado. Então tudo aquilo era importante que ele soubesse. E o pai dele e a mãe mandaram ele para lá e ele obedeceu, ele foi. Então lá ele teve um momento de iluminação tão intenso, quando ele ouviu Sócrates falando tudo aquilo, que simplesmente ele desistiu da política. E aquilo ali transformou a vida dele. E ele se transformou no Platão filósofo que nós hoje conhecemos. Então, houve um momento de quê? De iluminação. Por isso que eu estou falando para vocês. Sempre há um momento que a iluminação vai te transformar. E talvez você tenha passado por esse momento agora, essa semana. E daqui para frente, o que você vai fazer com esse momento, né? Como que você vai dar continuidade a isso, sozinho aí, quietinho na sua casa, fazendo suas orações, meditando, conversando com outras pessoas, né? O primeiro passo é você se entender, você se iluminar. Depois você vai querer iluminar os outros, é natural. Como muita gente me fala, como é que eu faço para o meu filho entender, para minha filha entender? Como é que eu vou explicar isso para minha mãe? Vocês estão aí? Coraçõezinhos aí na tela, por favor, para eu saber que vocês estão aí. Não tô vendo nada, gente. Preciso saber se vocês estão aí ou se eu tô falando sozinha. Agora começaram os coraçõezinhos. Não deixem de apertar esses coraçõezinhos, senão eu não sei se vocês estão aí, tá? Porque não tem muita gente comentando, porque sinal que vocês estão prestando atenção, isso é muito bom. Mas os coraçõezinhos eu preciso que vocês apertem. Então, o primeiro passo é isso, é você com você. Depois você sente essa necessidade de chamar os outros, né? Porque você tem o seu papel também como protagonista. E foi o que aconteceu com o Tarso, né? Com Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso. O Saulo, ele era um homem educado para ser um grande homem dentro da sociedade, e ele teve um momento de iluminação que foi quando ele perdeu a visão, né? Ele na entrada de Damasco, quem conhece a história sabe, eu até peguei o livro aqui para indicar para vocês, o livro onde tem a história, vê que o meu tá todo marcadinho, olha, porque eu gosto de estudar assim, marcando. O livro onde tem a história de Paulo é o livro Paulo e Estevão, né? Que conta, é um romance entre Paulo e Abigail, na verdade, e Estevão era o irmão de Abigail. Então, a história deles dois enlaça Abigail também dentro desse romance. É um livro lindo. Um pouquinho longo, né? Mas vale a pena, tá? Vale muito a pena. E aí, Saulo, na época, entrando em Damasco, ele perde a visão. E nisso que ele perde a visão, ele tem um momento de iluminação, porque ele consegue ver Jesus, e Jesus fala com ele naquele momento. E ele era um dos maiores, se não o maior perseguidor de Jesus e dos seguidores do caminho, como eles chamavam, que ainda não se intitulavam cristãos. Não havia cristianismo na época, né? Não havia. E não se intitulavam cristãos ainda. Então, naquela época, ele era o maior, ou um dos maiores perseguidores do cristianismo, que nem esse nome tinha. E quando ele tem esse momento de iluminação, que ele está entrando em Damasco, que ele fica cego, ele enxerga o que era a verdade, né? E aí, gente, foi o momento de iluminação dele, aquilo transformou a vida dele. E olha que grande nome nós temos hoje, né?
com todas as cartas de Paulo aos apóstolos, aos tessalonicenses e por aí vai, e todo o cristianismo que se iniciou e toda a doutrina cristã, vamos dizer assim, que foi disseminada através dos manuscritos de Paulo. Isso prova que você não precisa, não tem necessidade de você ficar esperando o momento em que a sua iluminação vai chegar. Um dia Deus vai tocar aqui na minha cabeça, o meu anjo da guarda vai me tocar aqui e eu vou ser uma pessoa iluminada. Não, você pode, na trajetória, na sua caminhada, ter esse momento de iluminação. O que a nossa ancestralidade nos ensina é isso. Uma das coisas é isso, que todos nós temos um momento em que nós somos iluminados, né? Só que quando você encontra esse momento em que você é iluminado, talvez você perca parte desse caminho, porque você às vezes nem você consegue enxergar aquela oportunidade ali que te foi dada. Isso é uma grande bênção na sua vida e que às vezes você próprio não consegue reconhecer como uma grande bênção na sua vida. E eu vou te contar agora uma historinha que vai mostrar para você aonde está a grande bênção da sua vida agora. E você vai refletir se você está enxergando ou não a grande bênção da sua vida que você já está recebendo. Que você está com ela, ela está na sua posse aí. Mas talvez você ainda não esteja enxergando. Bom, nós estamos habituados a uma linguagem muito coloquial, né? Uma linguagem muito simples. E quando Jesus falava, ele falava por meio de parábolas. Então, essa história que eu citei no início da nossa conversa aqui, quando a gente começou a falar, eu falei do mito da caverna de Platão, você vai entender ela como uma parábola também, porque não deixa de ser, tá? E eu vou explicar para você em detalhes, e você vai ver que a história da humanidade, ela precisa de um pouquinho de entendimento na sutileza, sabe? A história da humanidade, às vezes, ela se repete dentro de você, ela se repete dentro da sua casa, mas você não se permite esse entendimento, porque você não se fecha para entender, você está sempre para fora, buscando fora. E dentro de você pode ter um ensinamento que você quer, aquilo que você precisa, a resposta que você busca, né? Que a gente está sempre buscando alguma coisa. Nós somos eternos buscadores, estamos sempre buscando alguma coisa fora. E pode estar aí dentro de você, entendeu? Então, bom, deixa eu pegar aqui um tópicozinho do que eu coloquei para eu não esquecer. Bom, vamos lá. O mito da caverna era o seguinte. Imagina aí, na tua mente agora, tá? Que tem uma caverna, né? E você imagina que essa caverna ela é subterrânea. Então vai descendo. E aqui embaixo é onde tem um átrio, tá? Então vai descendo até esse local aqui que é aberto, tá bom? O que acontece com a caverna? Ela é o quê? Escura, né? Então se aqui é a entrada da caverna, aqui tem luz. Mas se você vai descendo e ela vai fazendo assim, até chegar aqui, ela já perdeu toda a luz lá de fora, concorda? Agora, se eu paro aqui, onde ainda bate um pouquinho da luz lá de fora, bem pouquinha, eu consigo enxergar que existe alguma coisa lá fora. Só que nesse caso, na história do mito da caverna, eles não estavam aqui, eles estavam aqui. Então a caverna fazia isso, até chegar aqui, uma descida bem difícil, e quando chegava lá embaixo, o que tinha era uma fogueira e um paredão. Então, de frente para esse paredão, tinham vários homens sentados acorrentados. E eles estavam ali desde que eles se entendem por gente. Eles estavam ali sentados, olhando para aquele paredão. Eles não sabiam que atrás deles o que tinha era uma fogueira. Eles sabiam o seguinte, que ali, por trás daquela outra parede que eles estavam encostados, acorrentados, tinha alguma coisa acontecendo. Por quê? A luz que vinha para eles era só a luz da fogueira. Entre eles, aqui, eles estavam aqui, né? Sentados aqui, encostados numa parede, tinha uma outra parede aqui. Depois dessa parede para cá, tinha fogueira. Entre eles e a parede, nesse meio aqui, tinham pessoas que passavam. Como um filmezinho passando ali o tempo todo. A fogueira refletia isso aqui naquele paredão. Então, eles só viam ali pessoas passando. Essas pessoas carregavam coisas, falavam. O que eles viam eram sombras. Eles viam as sombras dessas pessoas. E eles estavam super confortáveis ali nas suas cadeirinhas. Aquilo parecia um cinema para eles. Estavam ali sentados e felizes. Sabe por que eles estavam felizes? Porque eles não tinham referência. Eles não sabiam o que era a vida lá fora. Nunca existiu lá fora. Eles estavam amarradinhos ali, naquelas cadeiras,
acorrentados, com aquele conforto na cadeira, desde que eles se entendiam por gente. Então eles passaram uma vida sentados ali, olhando para aquela caverna, para as sombras que eram transmitidas naquela caverna. Então, para eles, aquilo ali era o bom. E havia uns homens que eram conhecidos como os amos da caverna, que eles se beneficiavam dessa situação. Então, eles alimentavam essa situação. Eles diziam para eles, para os que estavam lá acorrentadinhos, né? Eles diziam que eles eram livres, que eles tinham uma vida maravilhosa, que eles tinham comida ali, que eles tinham a liberdade de escolher, de votar, porque eles votavam entre eles. Quem conseguia ver melhor as sombras era o líder deles. Eles ainda tinham a piração de achar que tinha uma democracia. Te lembra alguém? Te lembra alguém achar que vive numa democracia? A gente tá achando isso também, né? Você tá entendendo onde é que eu quero chegar? Será que você se reconhece achando que leva uma vida que não leva? Então, os amos da caverna, eles simplesmente criaram uma vida de fantasminha lá. Eram só as sombras passando e eles lá felizes, né? A Selva, que vocês estão vendo aí, Silva Selva Maria, ela me perguntou agora, minutos antes da live, eu respondi a pergunta dela. Ela perguntando sobre a política. Olha como é a vida. Eu falo que às vezes vocês têm alguma coisa que parece que vocês estão lendo a minha mente e prevendo o futuro. Gente, a mulher acabou de me perguntar sobre a política. E a live hoje ia falar exatamente sobre isso. Mas se eu falasse pra vocês antes que a live ia falar sobre política, vocês iam chamar todo mundo pra fazer um lado A, lado B aqui, falar que um é comunista, outro é bolsomínio, um é esquerda, outro é direita. Eu não queria isso. Aí eu só falei da ancestralidade. Mas falam pra eles tomarem cuidado, que isso pode ser muito revolucionário, hein? Então, o Walter tá falando que isso pode ser muito revolucionário, tá brincando com vocês. Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem esse momento que a gente começa a questionar, a ver que tem um filmezinho passando ali, que tem muita sombra, que tem alguma coisa errada, que deve ter alguma coisa por trás daquilo, você começa a tentar entender o que tá acontecendo ali, né? Vocês estão aí? Se vocês estiverem, me mandam uns coraçõezinhos aí pra eu ver, tá? Porque pra mim parece que deu uma travadinha ali. Então, eu vou continuar falando. Que eu não quero parar os comentários justamente pra eu ver quem é que tá entrando também. E ver o que vocês estão pensando aí. Então, um homem deu uma clicada na cabeça dele. Um homem falou, tem alguma coisa errada aqui, eu quero sair daqui. E ele começou a se mexer na cadeira. A se remexer. A tentar sair dali. A tentar, de alguma forma, descobrir o que tinha por trás daquela parede. Porque o que eu falei pra vocês? Eles ficavam sentados com uma parede aqui atrás deles, né? E lá atrás da parede, a Marcela tá falando que tá perfeito, que hoje não tá travando. Graças a Deus! Porque essa historinha, se vocês perdem um pedaço, eu tenho que voltar tudo, senão vocês não entendem nada. Gente, a questão do Walter na live é um problema. De vez em quando ele fala quando ele quer, não dá pra eu fazer isso que vocês querem ainda. Então, lá atrás da parede, tinha lá a fogueira lá, comendo solta, e continuavam as sombrinhas passando aqui na frente. Só que esse que resolveu sair, ele resolveu sair, não é porque ele foi o eleito como líder da caverna pelos outros, né? Porque, só para lembrar vocês, para ser eleito como líder, era o que melhor enxergava as sombras. Era isso, aquele que tinha uma visão melhor, dentro daquela escuridão, com aquela fogueira ali. Então, esse que se rebelou, ele quando conseguiu se soltar, ele fugiu. E ele foi percorrendo o que eu falei aqui, não tinha uma descida aqui? Ele começou a percorrer isso aqui no sentido contrário, subindo, para descobrir onde estava a saída daquela situação ali. Essa subida foi muito difícil, porque esse homem estava acorrentado, sentado naquela poltroninha lá, desde sempre, desde quando ele se entendia por gente. Então, primeiro, ele não tinha referência de certo e errado, de preto e branco, de bom ou mal, de nada. Ele só conhecia aquilo que estava ali na frente dele, na cara dele ali, que era sombra. Passando na frente dele o tempo todo, comida à vontade, e os amos dizendo para eles que eles eram muito felizes, protegidos ali naquela caverna. Quando ele conseguiu chegar lá fora, o que aconteceu? Ele já estava todo machucado da subida, que foi muito, muito, muito difícil, porque ele não tinha nem resistência física para isso. Ele não enxergava nada, ele ficava curvado. Porque quando ele saiu da caverna que ele se deparou com o sol, ele foi curvado, ele não conseguia enxergar. Ele demorou para conseguir enxergar. Não foi fácil, os olhos doeram, né? Ele sentiu uma solidão, uma coisa estranha. Ele teve momentos de arrependimento por ter chegado lá fora. Ele não conseguia entender por que foi que ele resolveu sair da caverna para ir lá para fora.
Será que não era melhor ter ficado lá na sombra onde ele estava? E ele teve medo também. E ele teve medo, né? Meu papagaio de pirata aqui tá me complementando. E ele teve medo também. E aí, gente, olha só como é que é a vida, né? Ele demorou muito para se adaptar à luz, mas ele insistiu em se adaptar à luz, vocês entendem? Ele não queria voltar para a sombra. Ele não queria voltar a ser um cego do castelo. Ele não queria mais ser cordeirinho cego. Ele queria ser pontinho de luz lá fora. E aí o que ele fez? Ele foi trabalhando os olhos dele, ele foi tentando, ele foi abrindo e fechando, ele foi despertando a visão dele, até que ele finalmente enxergou o mundo lindo que tinha lá fora. E aí ele viu as plantas, as flores, os animais, o céu azul. Ele viu tudo o que estava acontecendo ali. Ele enxergou o todo, que antes ele estava limitado a uma ostrinha ali, fechadinho, lá dentro daquela sombra. Vocês entendem como foi um processo para ele conseguir chegar lá? Como ele precisou subir a ladeira? Como foi difícil ir lá fora, enxergar o que estava lá fora? Vocês se reconhecem tentando enxergar o que está fora? Que na verdade aqui é quando eu falo para vocês deixar de ser o ceguinho, o cordeirinho cego, para enxergar o que tem de iluminado na vida, né? A vida é linda. Só que às vezes a gente não consegue enxergar toda a beleza que tem nela, né? E Platão foi muito sábio quando ele falou isso. Ali, o Cidilon tá falando, sim, me reconheço. Quem mais se reconhece no que eu tô falando aqui? Quem mais viveu nessa semana momentos de dor, de tristeza, sentiu dor de cabeça, chorou, sonhou, teve insônia, teve muito sono? Tudo isso vocês me contaram ao longo desses 7 dias, né? Tudo isso, vocês passaram por tudo isso, sabe? E essa era uma aula que eu não quis colocar dentro do curso. Eu quis colocar hoje, porque eu sabia que hoje os guerreiros estariam aqui. Entendeu? Essa aula, eu falei, essa aula não vai entrar nos 7 dias. Quem vier no dia após os 7 dias é que vai entender o que eu tô falando, porque essa pessoa tá ali firme, né? Ela tá entendendo que isso é com ela. Por isso que vocês estão ouvindo isso só hoje. E aí, a Adriana tá falando, muitas vezes o caminho da luz é confuso para alguns. Temos que sair fazendo a limpeza. E a maior limpeza está dentro, para a gente poder enxergar fora de nós mesmos. E é exatamente isso, né? Olha aí, um monte de gente falando que sim, sim, sim. Muito bom isso, gente, muito bom. E aí, olha como são as coisas, né? Quando ele viu aquilo tudo, ele falou, gente, existe isso aqui fora. Como é que pode estar todo mundo lá dentro sem saber? Eu vou voltar. Né? Eu, como um ser humano digno que sou, né? Se eu tive a inquietude de sair de lá para vir aqui fora ver o que tinha aqui, eu sou uma pessoa que foi iluminada. Então, eu tenho que, né? Por uma questão de... Como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar uma palavra aqui. Por uma questão de solidariedade, vamos dizer assim, né? Por um instinto de compaixão com o outro, né? Meu papagaio também falou junto comigo aqui, vocês ouviram? Por um instinto de compaixão com o outro, ele resolve voltar lá para avisar os amigos dele lá o que tinha lá fora. E aí, quando ele vai lá fora avisar para os amigos o que tinha lá fora, ele passa por um novo processo de sofrimento, que é descer a ladeira. Ele nunca tinha descido nada. Ele passou pelo sofrimento para subir a ladeira. Para descer a ladeira foi muito difícil. Oi, Giane, boa noite, lindinha, tudo bem? Foi muito difícil descer... Oi, Jaque, tudo bem? Foi muito difícil descer a ladeira. Só que não foi tão difícil quanto subir. E aí eu quero que vocês prestem muito... É isso mesmo, Guiomar, é a empatia, você falou tudo. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Porque o que eu vou falar agora vai proteger vocês de muitos erros para os próximos 20, 30, 40, 10 anos da sua vida, 1 ano da sua vida. Isso vai te proteger de muita coisa. Porque eu vejo isso acontecendo com pessoas e é muito triste de ver, sabe? Graças a Deus que eu vi. E aí eu tenho como me proteger para que isso não aconteça comigo. Mas talvez você ainda não tenha enxergado isso que eu vou te falar agora na tua vida. Olha só. Percebe que para ele subir foi muito difícil? Ele sofreu pra caramba na subida? Para descer também foi difícil, porque ele nunca tinha descido nada. Mas foi muito mais rápido descer do que subir. Sabe por quê? Lembra daquela história de empurrar alguém morro abaixo? Né?
aquele termo que a gente usa aí na sabedoria popular, né? De que para descer todo santo ajuda, né? Então, para você descer de nível é muito mais fácil do que para você subir de nível. Oi, Liliane, tudo bem, minha querida? Gente, essa é a Liliane que tá aí, que eu sempre falo para vocês da professora espírita. É ela. Sigam a Liliane. Então, existe um momento em que você vai sofrer para você subir de nível. Mas para você descer de nível é muito rápido. E às vezes, na sua vida particular, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, estando em contato com outras pessoas, você está aqui, olha, nesse nível de espiritualização da tua vida. Você está entrando em contato com espíritos já mais elevados, com energias mais sutis. Você está estudando, você lê Kardec, você estuda a doutrina, você busca se espiritualizar, você busca se interiorizar, você busca tudo isso. Mas aí você conhece alguém que está aqui, olha, e que não quer chegar até aqui onde você está. Só que você quer tanto estar com essa pessoa que você começa aos pouquinhos, ó, você vai, ó, descendo, até que você se iguala a ela. É muito mais fácil você descer para o nível de alguém do que você puxar essa pessoa para subir com você. Então, se você tiver que ter o trabalho de pegar a pessoa que está aqui e ir conversando, e ir transformando para ir subindo com essa pessoa de nível, faça isso. Mas não desça você até o nível do outro. Não perca o que você conquistou essa semana que nós estivemos aqui juntos, sabe? É exatamente isso que a Adriana falou ali, ó. Abaixa a sua vibração e você faz isso sem nem perceber. Você tem que vigiar para que você não faça isso. Tudo que você vem conquistando, e tem gente que me contou, várias pessoas me contaram isso, né, pelas mensagens do direct. Ah, Leandra, há muitos anos atrás eu vivi um momento importantíssimo para mim, a espiritualidade. Naquele momento, se eu não tivesse largado tudo, eu hoje seria outra pessoa. Se eu tivesse continuado, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse ido adiante, se eu tivesse levado adiante tudo que minha mãe me ensinou. Agora minha mãe já se foi, eu não tenho mais ninguém para me ajudar, me orientar. Se eu tivesse ficado na casa espírita que eu frequentava, mas eu saí e me afastei e agora eu não sei por onde recomeçar, sabe? Tanto se eu tivesse. Repara que às vezes as pessoas que você conhece fazem isso sem querer com você. Né? Se às vezes é uma pessoa que tem um nível cultural, social, e você conhece uma pessoa que não tem esse nível cultural, social, e você fala, poxa, eu vou ajudar ela a ser uma pessoa melhor, a gente vai conversar, eu gosto tanto dessa pessoa, nós vamos fortalecer essa amizade. E aí essa pessoa faz o contrário, te puxa para baixo, ao invés de você subi-la com você. Então, analisem os processos de relacionamento que vocês têm com outras pessoas, principalmente se o assunto for espiritualidade. Porque aquele amiguinho lá da sombra, ele pode usar uma pessoa para te puxar de volta. Às vezes você vai querer muito estar com essa pessoa. E isso vale para tudo, amizades, relacionamentos, namoro, casamento, tudo, vale para tudo. Né? Você tem que tomar cuidado. Você não tem que se desfazer daquela pessoa. Você tem que ter o compromisso com você e com a outra pessoa, como com qualquer outra pessoa, de que você vai sempre tentar subi-la de nível, sempre tentar puxar ela para cima. E não você descer na caverninha lá para baixo e ficar lá, entendeu? Então, quando esse homem que teve a iluminação, né, começou a descer a caverna, ele desceu mais rápido do que ele subiu. Mas ele também caiu, ele também teve problemas, ele também se machucou. E quando ele chegou lá embaixo, o que aconteceu? Tava todo mundo lá sentadinho, lá olhando as sombras lá na sua poltroninha lá ainda, né? Simplesmente acompanhando o cinema sombra lá passando. E aí, ele chega e fala, gente, vocês não sabem o que eu descobri. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Só que quando ele vai contar uma coisa para aquelas pessoas, lembra do que eu falei lá no início da história? Que para quem estava lá para votar no líder, o líder era o que enxergava melhor as sombras. Imagina que esse homem foi lá fora, recebeu a luz do sol nos olhos, ficou lá fora por um tempo na claridade do sol e voltou para a caverna. Caiu, descendo a ladeira, porque também não enxergava nada direito. Quando ele chega lá embaixo, ele não enxerga nada direito e ele tá todo lanhado, todo machucado. Porque ele subiu, desceu, deixou de enxergar, olha quanta coisa aconteceu com ele. Então, quando ele chega lá embaixo, ele não é a melhor referência para falar para aquelas pessoas que ele foi o iluminado. Ele não é. Porque para eles, o iluminado é o que enxerga melhor as sombras, é quem enxerga melhor ali, naquele ambiente. É aquela pessoa que eles têm como referência. Então, quando ele fala, para eles, é o que a Guiomar está falando ali, ele quer forçar uma barra.
Ele vai insistir, ele vai falar, vocês têm que ver o que eu vi, vocês têm que ir lá fora ver que a vida não é só isso aqui. Eles estão enganando vocês, isso aqui é tudo mentira. Vocês estão numa falsa ilusão, aqui não tem democracia nenhuma. E eles ficam ali, brigando com ele. Eles chegam a ser agressivos com ele, acreditando que eles estão lutando por uma liberdade. Eles chegam ao ponto da violência, acreditando que eles estão salvando a própria democracia. Gravem essa frase. Eles chegam ao ponto da violência, acreditando que estão salvando a própria democracia. Vocês reconhecem isso? Vocês percebem o que eu estou falando? Tá vendo como as civilizações são previsíveis? Tá vendo como a gente tem como traçar um estereótipo do que é o ser humano? É isso, é isso. Então, por que ele foi lá fazer isso, né? Porque ele se sentiu nesse compromisso de fazer isso. E aí vem a parte, talvez, surpreendente da história. Vocês sabem como é chamado um homem que descobre a iluminação e volta para proporcionar uma vida melhor, para compartilhar esse ensinamento, esse vislumbre de iluminação que ele teve? Quando ele volta para levar isso a níveis da população, quando ele quer compartilhar isso com a humanidade, quando ele descobre que tem um algo a mais, uma vida muito melhor, e ele quer que a humanidade tenha acesso a isso. Sabe como é chamado esse homem? Esse homem é chamado de político. Isso é ser político. E olha como que é a vida, né? Olha os políticos que nós temos. Vocês percebem que o despertar vai muito, muito além de você rezar um Pai Nosso, um salmo de manhã, meditar. O despertar vai muito além disso, muito. Porque ele vai tirando o que está aí na frente dos seus olhos e te enganando o tempo todo. Você vai enxergando coisas que você não enxergava. É por isso que a gente está aqui. Quando eu falo para vocês que o nosso compromisso, além do despertar espiritual de vocês, de desenvolver em vocês uma consciência espiritual, o nosso compromisso também é ajudar a transformar uma sociedade para a gente ter um mundo melhor. Por isso a gente quer trabalhar com as famílias, com as crianças, por isso a gente convida vocês para virem aqui, porque se cada um de vocês entender que não existe lado A, lado B, somos todos o mesmo lado, não existe o direita e o esquerda, somos todos uma nação, e essa nação está dentro de um planeta que somos todos irmãos, todos interligados, todos dentro da mônada. Vocês percebem como a coisa vai aumentando de nível? Né? Então, assim, não importa se você já enxergou ou se você ainda não enxergou. Você é parte desse todo. E se você já enxergou, você tem que respeitar o tempo de quem não enxergou. Mas aí tem um ponto bem interessante. Lembra que eu falei lá no início? Deixa eu olhar a hora, gente, senão eu passo da hora, né? E o Instagram não me derruba mais, vocês repararam isso? Que agora ele deixa a gente ficar... alguma coisa mudou aí, né? Mas, enfim... eu já vi outras pessoas também que estão passando de 1 hora. Não são todos, alguns perfis ele bloqueia com 1 hora ainda. Nós somos agraciados que o Instagram não nos bloqueia, a gente passa de 1 hora bonito agora. Então, mas eu vou tomar cuidado que eu não vou passar muito não, pode deixar. Amanhã vocês têm que trabalhar, né? E eu também. Então, se bem que, né, isso aqui é muito gostoso, se deixar a gente passa da hora tranquilo. Então, gente, por que eu tô falando pra vocês que vocês têm uma bênção aí na mão de vocês e que talvez vocês não tenham ainda esse entendimento? Porque vocês deixaram de ser os cegos do castelo, né? Vocês deixaram de ser os cordeirinhos, vocês passaram a ser pontinhos de luz. E se você passa a ser um pontinho de luz, você foi uma pessoa abençoada, né? Já ouvi dizer que quando dá muito coração acontece isso, mas não sei se procede. Pode ser, então vocês mandem ver nesses corações aí pro Instagram não me derrubar, hein? Igual vocês fizeram ontem. Ontem teve muito coração, pra ver que foi por isso que ele deixou a gente ficar. Teve um dia que a gente ficou 20 minutos a mais. Vocês têm essa bênção já dentro de vocês, porque percebam o seguinte, foi um homem no meio de tantos lá, como contou Platão da história que ele relatou, que foi o iluminado. Foi um homem foi lá fora e foi iluminado. Não importa se os outros não quiseram ouvir ele. Aquilo transformou ele, nunca mais ele foi o mesmo. Se você tem essa iluminação dentro de você, se você teve esse despertar, você teve algo diferente da maioria das pessoas que estão ao seu redor. Você viveu, você sentiu, você está vivenciando esse processo de você. Você tem que dar muito valor a isso. Você não pode jogar isso fora. Você não pode simplesmente querer esquecer, porque você não vai conseguir esquecer. Não dá para desver o que não consigo voltar atrás.
Depois que eu vi essa semana, eu não tenho como simplesmente esquecer. E é isso. E a gente agradece muito a Deus por isso. Olha ao seu redor quantas pessoas você conhece. Quantas pessoas, de alguma forma, receberam algum chamado e vieram parar aqui. Eu não estou dizendo que essas lives que nós fazemos aqui sejam a revolução da humanidade. Tem outras pessoas fazendo em outros lugares também. Mas concorda comigo que a grande maioria da população não encontrou ainda um local onde ela possa conversar sobre o que a gente conversa aqui? Não conseguiu enxergar ainda, não conseguiu ser tocado por essa verdade, não conseguiu encontrar aonde está a sua própria iluminação, não conseguiu se enxergar como um ponto de luz, continua trabalhando consigo mesmo na sombra. Vocês conseguem perceber isso? Então, se você consegue perceber isso, tem alguém que está travando. Gente, corações aí, por favor, para eu saber se vocês estão aí. Porque se eu estou falando, né? Eu vou tentar. Melhorou? Melhorou para todo mundo aí? Como é para vocês? Como é que tá aí para vocês? Que está travando. A Adriana falando, prefiro começar aqui, já fiquei aqui mesmo. O que eu tô falando significa que só eu vou ensinar vocês a percorrer o caminho. Outras pessoas também podem ensinar. Mas percebe que se você está recebendo tudo isso e você está entendendo, você está pensando, você está passando pelo processo, não faz... Olha, vocês estão falando que tá picotando. Então eu vou combinar o seguinte, eu vou travar os comentários e vocês fiquem com os dedos aí nos corações para que vocês estão aí, tá? Eveline também que tá falhando pra ela. Então, olha só, eu vou desativar os comentários e vocês fiquem com os dedinhos aí nos corações. Vocês estão ouvindo agora? Coraçõezinhos aí pra eu saber que eu não caí quando eu desativei, porque às vezes eu toco na tela e o negócio vai embora. Coraçõezinhos aí, por favor. Não tô vendo nenhum coração. Será que eu tô falando sozinha, gente? Ai, Senhor, não queria falar sozinha, não. Cadê os corações, gente? Pelo amor de Deus, mandem aí pra eu saber. Tô vendo uns negocinhos ali, mas muito pouquinho, será? Não sei, não tenho certeza, não. Aí nessa tela de vocês tem uns corações. Dá pra vocês clicarem nesses corações, por favor? Pra eu saber se eu não tô falando sozinha? Porque, não sei. Agora parece que tá subindo ali. Vamos lá. Então, se você viveu esse momento, que a gente pode chamar de um momento de iluminação, né, ao longo dessa última semana, você é uma pessoa abençoada. Isso já diferencia você, né, de cada 10 pessoas que você conhece, talvez uma tenham vivido isso em algum momento da vida. Porque a tendência humana é ignorar esses sinais. Porque você quer tanto a matéria, quer tanto a medicina, porque você quer tanto viajar 2 vezes por ano para qualquer lugar do mundo, porque você quer tanto viver lá na cobertura, porque você quer tanto trocar de carro toda hora, aí você troca e já tá juntando dinheiro para trocar de novo, e tá, a vida inteira você passa pagando prestação de carro. Você trocou de carro e paga a prestação, trocou de carro e paga a prestação. Aí você tem que pagar o carro, a casa, o plano de saúde, a educação, os cursos que você faz após o MBA, você tem que pagar o tempo todo. Então o que você faz? Você trabalha o tempo todo. E aí você perde o quê? O seu momento de iluminação. Você perdeu isso, passou pela tua vida e você nem viu. E ele pode voltar daqui a um tempo, mas ele pode nunca voltar. Tem um conhecido meu que diz que cavalo selado não passa 2 vezes. Se o cavalo passou selado, você pula em cima dele e vai embora, porque ele não vai voltar. Ele vai correndo. Então é a mesma coisa. Se você viveu essa semana, esse momento, se você sentiu isso dentro de você, não deixa isso se esvaziar. Continua. Seja resiliente. Entenda que nem tudo é fácil. Aquele homem também teve dificuldade para subir a ladeirinha lá da caverna, mas valeu a pena quando ele chegou lá fora. Ele se transformou. Então não significa que agora a sua vida vai entrar no mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Não é isso. Você vai continuar tendo desafios. A questão é que você vai sabendo cada vez mais a ter sabedoria para lidar com os desafios. O que o estudo da filosofia nos mostra? Que a gente tem que buscar o quê? Sabedoria para ter ascensão. Né? O que a espiritualidade mostra para ver se vocês voltaram? Vou abrir aqui minha linha enquanto isso, que eu tô ficando com calor. E aí, voltaram? Tem uns corações ali aparecendo. Voltaram. Quem tá aí? Corações para saber se vocês estão aí, porque para mim não tá aparecendo nada na tela, porque eu tirei os comentários. Bom, parece que vocês voltaram também, então vamos lá. Então, não percam o que vocês conseguiram ter. Não percam o que vocês viveram, o que vocês sentiram, né? E aí é quando eu falo pra vocês, se você não vai fazer o curso com a gente, tá tudo bem, mas mantenha essa chama acesa. Se você sente que é difícil você manter a chama acesa sozinho, vem fazer o curso com a gente, né? Se abre ainda mais, se permite ainda mais, né? Essa jornada só começou. A gente tem aí pela frente 4 semanas incríveis para viver. Eu tenho certeza que daqui a 30 dias, quem fizer esse processo, que vai ter o acompanhamento, que eu vou ficar ali, vou te acompanhar, vou te dar todo o suporte,
e tem as aulas extras, e tem o Jack falando sobre a Bíblia, ajudando você a entender a Bíblia. Uma coisa é você ler, outra coisa é você entender. A gente, às vezes, não sabe nem por onde começar essa leitura, né? O Walter ajudando você a ter o entendimento do que a espiritualidade superior tem para te dizer, para você, para o convívio com a sua família, para o seu equilíbrio. Gente, é fantástico tudo isso. Então, se você sente que você tem esse chamado e você quer continuar com a gente, vem com a gente. Se você não sabe por onde começar, vem com a gente, me chama lá no direct, eu mando o link para você se inscrever. Não é possível, né, que isso vá se apagar dentro de você. Isso não vai se apagar, não vai se apagar, sabe? Como eu falei para vocês ontem, a gente vai continuar se falando aqui pelo Instagram. Eu não vou sumir do Instagram, é claro que não. Mas é claro que para as pessoas que estão lá no curso eu tenho que dar uma atenção diferenciada, é óbvio, né? Porque essas pessoas estão determinadas a seguir adiante, eu tenho que dar todo o suporte para elas, né? Se você não sabe ainda do que eu estou falando, a gente tem um curso para você conseguir avançar mais no seu despertar espiritual nas próximas 4 semanas. E a gente vai fazer disso um programa de imersão mesmo, com aulas ao vivo, com aulas gravadas. São mais de 20 aulas, né? São mais de 25 horas de aulas, é muita coisa. Então, tem como você ter esse suporte comigo, né? Tem como você ter acesso a tudo isso. Tudo que a gente fala aqui, a gente vai falar no curso, não saiu da minha cabeça, não saiu da cabeça do Walter, não saiu da cabeça do Jack Darsa. Tudo vem da espiritualidade, dos ensinamentos que a gente recebe. Não é porque eu adivinhei isso, sabe? E tudo foi colocado ali com muito carinho. Como eu falei para vocês, só em presentes de cursos extras que vocês recebem, são mais de R$738, se não me engano, 736, 738, não sei. São mais de R$730 em presentes de cursos extras, sabe? Eu vou te dar um curso de presente para você aprender a meditar. Um curso onde você vai entender o que é a meditação. Durante 30 dias eu vou te dar meditação guiada. Você tem ideia do que isso vai proporcionar na tua vida? Do quanto isso vai transformar a tua vida? Você ter 30 dias de meditação guiada, se você não consegue meditar, a partir daí você não vai mais deixar de meditar, porque você vai destravar isso. Então eu convido você que viveu esse momento, essa semana de transformação, de iluminação, que se sente no processo de despertar, a prosseguir nessa caminhada, tá? Se você... Babi, quietinha. Se você quiser continuar com a gente, o link para você se inscrever tá ali na bio do meu perfil aqui no Despertar que Cura. Tem uma linha azul onde tem a minha foto, onde explica o que é o perfil. Tem uma linha azul. E ali tá escrito assim, sua vaga. Tem um dedinho apontando assim. É só você clicar ali, preencher seus dados, você vai receber um e-mail com login e senha de acesso para você acessar quantas vezes você quiser, rever o curso quantas vezes você quiser, participar das aulas ao vivo, tudo isso. Você tem 7 dias de garantia. Se você disser, não quero mais o curso, me arrependi. Durante 7 dias você pode solicitar o cancelamento da inscrição e pedir o seu dinheiro de volta. Isso é um respeito que a gente tem por você. Porque você não tem que ser obrigado a fazer nada na vida. Você tem que se sentir bem, se sentir à vontade, querer fazer o que você vai fazer. Por isso que a primeira aula é ao vivo. Na quinta-feira, às 21 horas, a gente tem a primeira aula ao vivo. Que é para você poder fazer as perguntas que você quer, entendeu? O que a gente vai trabalhar na quinta-feira? A gente vai conectar você com a espiritualidade. A gente vai trabalhar essa questão. O que você precisa saber da espiritualidade, da tua vivência? O que você precisa entender para você poder eliminar o que passou? Se preparar para viver, sabe? Tirar a culpa, tira a insegurança, tira a incerteza, tira o medo, tira tudo isso que está agarrado em você de alguma forma. Liberta. Entende que a vida pode ser mais leve, né? Entende que você tem condições de ter poder de escolha para ter uma vida melhor, uma vida mais leve com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com a sua família de uma maneira geral. Pessoal, vocês estão aí? Coraçõezinhos, por favor, para eu saber. Então, é um processo que a gente vai passar, sabe? É um processo que a gente vai passar. Na segunda semana, a gente vai falar sobre as 4 leis universais. Você vai entender o que acontece aqui nesse mundo, né? Por que tem coisas que refletem aqui, que eu não sei de onde veio, eu não sei por que isso está acontecendo, como é que eu me relaciono com o planeta aqui onde eu tô, quem sou eu, né? Qual o poder que tem a rocha, uma pedrinha para me ensinar, o que tem de interessante ali para eu aprender, o que eu aprendo com uma planta, que eu vou lá, quebro um galinho dela, ela tem resiliência, que ela sobe outro galinho ali, né? O que eu aprendo com os animais, o que eles têm para nos dizer. Isso a gente também vai falar. Depois a gente vai falar sobre a questão da eternidade, porque você às vezes tem medo de uma coisa que você não sabe o que é. Você tem medo da morte? Tem medo por quê? Por que você tem medo de morrer?
Você já entendeu o que é a eternidade? Você já entendeu de onde você veio e para onde você vai? Pessoal, corações aí para eu saber que vocês estão aí, porque para mim parece que eu tô falando sozinha, que não tá aparecendo nada. Vocês já entenderam que existe uma linha de vida para se completar? Se você não entendeu, você tem que entender, que aí você não vai ter medo de mais nada. Nada, absolutamente nada. Depois que você entende que existe uma eternidade em você, que você não é um ser humano só. Você é um espírito eterno, passando por uma experiência como ser humano, e que você tem muito a vivenciar daqui para frente, entendendo o que o universo tem para te dar. E depois você vai entender também o que o universo vai te dar mesmo, que é a questão da prosperidade, dos relacionamentos que você tem que atrair para você, como que você escolhe a vida que você quer, porque você pode escolher. Às vezes você chega no final da vida com 50 não, ainda tá jovem, né? Mas com 60, 70 anos você começa a fazer aquelas autoanálises assim, falar, caramba, agora eu já casei com essa pessoa, já passei a vida aqui, não dá mais pra voltar atrás não, mas não foi bom. Em algum momento você não soube fazer essa escolha. Porque você pode não ter escolhido bem na hora que casou, mas ao longo da sua vida você teve a oportunidade de virar esse jogo, e você não virou, e agora você está reclamando. Ou então você deixou passar uma oportunidade de trabalho e você fala, puxa, eu devia ter aceitado aquela oportunidade que a vida me deu, e eu simplesmente recusei. Se eu tivesse aceitado aquilo ali, a minha vida teria sido diferente. E não foi. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem que saber fazer escolhas e aproveitar aquilo que a vida traz, porque a Terra é o planeta da prosperidade. Tem tudo aqui. Vocês estão aí comigo? Corações, por favor, para eu saber se vocês estão presentes. Corações, deixa eu ver aqui. Não tô vendo coração ainda, gente. Corações. Cadê vocês? Parece que tá subindo ali na tela. É porque aparece tão clarinho ali que às vezes eu nem vejo. Vai o outro cantar agora. Gente, ele canta o dia inteiro. E aí, olha só como é que a vida é, né? Quando você percebe que você pode ter uma vida próspera, uma vida feliz, você se abre pro verdadeiro despertar. Aí é a hora que você tira as camadinhas da cebola. Você não fica pensando assim, eu vou ter que investir tanto para fazer aquilo ali. Poxa, mas aquilo ali é meu sonho. Então, ao invés de reclamar que eu vou investir tanto para fazer aquilo, para fazer aquela viagem, para ir com os meus filhos para determinado lugar, para ter uma vida melhor, eu vou planejar aquilo ali, ao invés de reclamar que aquilo ali é caro. Mas sonhar é permitido. Sonhar é permitido. O nosso planeta não era para ninguém passar fome. Isso não era para acontecer aqui, porque tem comida pra caramba. A gente tem um planeta da abundância. Tem água, tem comida, tem tudo. Só que a gente não sabe dividir, a gente não sabe repartir. A gente precisa reaprender a viver, que é pra gente saber repartir tudo que a gente tem e pra gente poder ter cada vez mais prosperidade. Quando eu digo pra você, eu vou fazer isso aqui e eu não vou deixar que ninguém faça no meu lugar, eu posso estar querendo controlar uma situação que eu não quero ensinar pro outro aquilo que ele pode aprender. Quando eu digo pra você, eu mesmo vou dar conta, porque eu sou muito boa nisso aqui, eu posso estar me sobrecarregando quando eu poderia pedir ajuda. É permitido pedir ajuda. É permitido chorar. É permitido reconhecer suas fragilidades. É permitido tudo isso. Você não pode... Só o que você não pode é deixar que tudo isso te enfraqueça. Tudo isso tem que te fazer uma pessoa forte. E quando você entende que isso tudo é permitido, você vê que você não é fraco. Você é forte. Forte o suficiente para reconhecer tudo que o outro diz que é fraqueza. Mas que você entende que é simplesmente ser humano. Então, eu convido todos vocês a virem conosco nessa jornada. Quinta-feira, às 21 horas, é a nossa primeira aula. Se você não sabe como se inscrever, me chama lá no direct que eu te ajudo, né? Eu vou passar para você o link. E a nossa jornada está só começando, é isso que eu quero te dizer, tá? Vou ficar muito feliz em ver mais pessoas. Muito obrigada ao Cidilon, a Flávia, a Vera, as Adrianas, a Patrícia. Tem tanta gente que já se inscreveu, a Kelly, é tão difícil eu lembrar o nome de todo mundo, gente, porque é muita gente. A Ercília, é tanta gente, sabe? E eu fiquei muito feliz de ver, porque é uma confiança tão bonita você saber que as pessoas estão acreditando que é possível, né? Que não é um sonho, assim, imaginário. Isso, só faltava essa, me engasgar. Que não é um sonho imaginário, né? É uma coisa que a gente reconhece que é possível porque a gente vive isso na nossa vida. Então a gente só quer uma coisa muito simples. Compartilhar com vocês como que a gente vive isso, como que a gente chegou aqui, como que a gente consegue ter o que a gente chama de vida plena, né? Equilíbrio, família, tudo isso. Sem medo. Sem medo de que aquilo ali seja frágil, sem medo que aquele cristalzinho vai quebrar. Porque ele não vai quebrar. Porque você tem que construir a tua vida com alicerces, justamente para ela se sustentar. E onde que estão esses alicerces? Na espiritualidade, no teu autoconhecimento, no teu fortalecimento interior,
sabe? Na tua empatia com o outro, na tua caridade, né? O que eu falo para vocês? Nós atendemos a todas as pessoas que nos procuram precisando de ajuda por saúde, seja saúde mental, física, espiritual, não importa. A cura que você entenda que aquela pessoa precisa, nós atendemos ela gratuitamente toda semana. Eu digo pra vocês o quê? Se você precisa pedir cura pra alguém, me manda uma mensagem. A maioria de vocês aí já tem meu WhatsApp, me manda lá pelo WhatsApp, me manda pelo direct, o nome da pessoa, o local onde ela mora e qual o problema de saúde que ela tem, que a gente vai orar por essa pessoa. Tem uma lista enorme aqui. E a gente trabalha entendendo que isso é fazer o bem pro outro genuinamente. Isso é amor ágape. É você pedir a Deus que ajude no processo de cura daquela pessoa que você nunca viu, mas que você quer saber que ela está bem, que isso vai te fazer bem, saber que o outro melhorou de saúde, né? Que o outro está conseguindo ter uma vida melhor, alcançou um entendimento espiritual melhor, reconhece o poder de Deus na vida dele. Às vezes uma pessoa está doente, não tem fé, mas a família tem. A família manda o pedido de oração, a gente faz a oração. Às vezes a pessoa me pede para trazer alguém aqui. Hoje mesmo uma menina me pediu para trazer uma amiga dela aqui. Falou, Leandra, ela já veio aqui em casa nas reuniões. Aí ela falou, Leandra, eu queria levar a minha amiga aí, se ela aceitar. Porque é assim, né? Essa pessoa, essa menina que vem aqui, a Joana, ela passou semanas falando comigo sobre essa amiga dela. Fizemos oração pela amiga dela. A amiga dela ficou internada. Uma série de complicações de saúde. A amiga dela talvez não saiba o tamanho da fé que ela teve em Deus e o quanto ela orou, e o quanto ela me pediu, o quanto eu orei, o nome dela tá aqui no meu altar. Quanta coisa que aconteceu e, no entanto, a menina tá melhor. E ela não sabe nem se a amiga vai querer vir aqui. Porque não importa se ela vai querer vir ou não. Isso não importava no processo. O que importava era que a gente estava fazendo a nossa parte. E que, graças a Deus, ela melhorou. Ela teve merecimento para isso. Então é isso. Não importa se o outro quer. O que importa é se você quer. O que importa é o que você sente. E se você sente que esse é o seu momento, tá feito o convite. Se você tiver dúvidas, você me chama lá no direct que eu vou tirar as suas dúvidas, tá bom? E a gente vai continuar se falando lá pelos stories e pelos posts, tá? Eu espero você, então, no nosso despertar, nosso verdadeiro despertar, com 30 dias para mudar a sua vida. E daqui a 30 dias eu quero que você me conte como você está, que é impossível isso não te transformar numa pessoa melhor e ter uma vida melhor. Um grande abraço para você, boa noite. Se você tiver dúvidas, me manda tanto na caixinha de pergunta ou pelas mensagens. Tchau, muito obrigada. Parabéns pela sua jornada.